Bom dia, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual o momento que você está nos escutando, né, assistindo esse vídeo. Eu queria só convidar você para hoje a gente fazer um estudo aqui rapidinho, sem ser muito cansativo, mas com muita aprendizagem sobre a terceira fase do modernismo brasileiro, tá bom? Então, ó, no livro 4, capítulo 3, na página 104, tá bom? Você vai abrir aí o seu livrozinho e você vai observar que nós vamos falar de modernismo brasileiro. Você sabe que o modernismo, ele tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Então, nós agora vamos estudar a terceira fase nesse vídeo, tá bom? Então, vem comigo. Essa fase, ela é um pouco diferente da primeira e da segunda, sobretudo pela variedade de escritores. Muito obrigado. Pela variedade de escritores que se apresentam nessa fase, tá certo? Há uma certa variação, inclusive linguisticamente falando. O tema será muito parecido, um tema de denúncia social, um tema de denúncia política, porém, é um período que você vai observar pós-guerra, já é um período de Guerra Fria, de forma que os temas de miserabilidade, os temas sociológicos vão permanecer. Mas eu queria chamar a atenção para você dos aspectos linguísticos. Não é à toa que essa fase é conhecida como a fase das pérolas da literatura brasileira, tá bom? Então veja só, a terceira fase moderna, que vai de 1945 a 1968, tá bom? Tem como fato histórico fundamental o fim da Segunda Guerra Mundial em 45 e o período da Guerra Fria. Então, será marcando o período da Guerra Fria no momento de seus anos iniciais, né? Aqui no Brasil, particularmente, a gente vai ter um momento marcante também historicamente, que será o golpe militar em 1964, apesar do presidente não querer que eu diga que foi um golpe, na minha concepção e pelos meus estudos, né? Eu tenho a certeza, a convicção que foi um golpe militar em 1964, né? E um outro fato histórico, em 1968, a instituição do AI-5, a publicação do AI-5, Ato Institucional número 5, que tratou com mais repressão, né, a intelectualidade brasileira, escritores, cantores, compositores, pessoas que não concordavam com o sistema eram perseguidos, exilados, né, presos, torturados, assassinados. Então o AI-5 deu possibilidade dessa censura muito rígida, né, e aí começar os anos de chumbo no Brasil de fato. Então são os fatos históricos do momento que você que estudou história sabe muito bem do que eu estou dizendo, não é verdade? Então já tive essa aula com professor de história, professor de geografia, sociologia e agora literatura, você está obviamente relembrando, né? Os fatos históricos. As características desta fase. Esta fase eu queria falar para você que tem as características sociais, de denúncias sociais e políticas, mas tem uma coisa interessante, que é a variação de características de acordo com o escritor. Exemplo, João Cabral de Melo Neto é um poeta bastante catedrático em sua linguagem. Apresenta uma linguagem muito formal, né? Uma estrutura poética também muito formal, né? Diferente dos modernos da primeira e da segunda fase, tá bom? Você tem Clarice Lispector, que mostra uma literatura introspectiva, uma literatura muito intimista, de cunho psicológico, uma verdadeira viagem, né, na psicologia humana, Clarice Lispector. João Guimarães Rosa já apresenta uma linguagem cheia de neologismo, né? Enquanto o Ariano Suassuna já tem uma linguagem mais popular, mais ligada ao cordel, de forte influência da cultura regional lá do Nordeste brasileiro. Então, por essa variação, nós temos características também diferenciadas que tem no seu livro, que você vai estudar para se aprofundar. Na verdade, tem qualquer livro, né? Qualquer livro nós temos isso, tá bom? Nós temos isso. Os movimentos. Nessa terceira fase surgiram movimentos interessantíssimos, muito interessante, que foi movimento tipicamente brasileiro, né? Como a poesia concretista, que nós vamos estudar particularmente em outro vídeo, né? Sempre teremos uns videozinhos curtos, né, em nossas aulas, né, para não ser tão cansativo e você poder aprender
com mais esclarecimento, com a didática mais rápida, mais prática, né? Mais prática. Então, ó, o concretismo, e temos também o movimento Tropicália, a poesia tropical, que vai só durar um ano no Brasil, né? Mas será muito marcante pelo que vai acontecer exatamente em consequência do AI-5. Não é um movimento político, mas foi um movimento que terminou recebendo uma certa atenção para o mundo político, porque os artistas que faziam parte do movimento Tropicália, eles terminaram tendo pensamento opositor ao sistema que estava em vigência, que era o sistema do regime militar, tá bom? Então, esses dois movimentos são interessantíssimos para você observar no seu material didático, para você observar no seu livro, para você observar em qualquer livro ou mesmo na internet, né? Vale a pena estudar o movimento concretista e o movimento Tropicália também, que se manifestou através da poesia. Os autores desta geração, os autores mais marcantes, existem uma infinidade, existem muitos escritores no Brasil. A literatura brasileira é muito rica, você sabe disso. Mas esses escritores aqui nos chamam a atenção. João Cabral de Melo Neto, com seu neologismo, né? Perdão, com seu neologismo não, com sua linguagem disciplinada, sua linguagem acadêmica, né? Não é à toa que ele é conhecido como o engenheiro da palavra. João Cabral de Melo Neto, que escreveu Morte e Vida Severina, O Cão Sem Pluma, que escreveu Uma Faca Só Lâmina, que escreveu Educação pela Pedra, né? Eu costumo dizer, meu caro aluno, você que está nos escutando, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que quem tem a capacidade de interpretar João Cabral de Melo Neto, interpreta qualquer texto do Enem, qualquer texto da prova do Enem, porque eu acho que ninguém escreve tão bom, tão bem, né, como João Cabral de Melo Neto, sobretudo na poesia. Ele tem um dom, né, na linguagem, na sua poesia. João Cabral de Melo Neto. Ferreira Goulart, né, um homem que escreveu o Poema Sujo, recomendo para você a leitura do Poema Sujo, é um poema maravilhoso de cunho social, um poema de um momento que ele estava depressivo em sua vida, lembro como hoje, quando ele estava em Buenos Aires, né, deprimido, escreveu esse poema, e que foi realmente a obra-prima dele, o Poema Sujo. E existem outros poemas, Não Há Vagas, é um poema também muito interessante, é um poema sempre de cunho social e bem denunciador, o Ferreira Goulart. Clarice Lispector, com sua obra hermenêutica, ela não gosta, né, que a gente diga que ela é uma poetisa hermenêutica, mas na minha concepção, Clarice Lispector é hermenêutica, sem sombra de dúvida, de difícil compreensão. Ela mesma tem contos que ela disse que nunca conseguiu entender, né, então é hermenêutica sim. João Guimarães Rosa, o escritor mineiro, né, médico de Minas Gerais, e que levou sua vida na diplomacia e, além de diplomata, um excelente escritor, poliglota, dominava mais de 10 línguas, né? Dominava, gente, isso é interessante, não é falar, né? Escrever é dominar, né? Mais de 10 línguas, e fez uma literatura fundamentalmente cheia de neologismo, criação de novas palavras, um gênio, além de trazer também seus dons, seus dotes denunciadores, tá bom? Então, João Guimarães Rosa. E ainda temos também, aqui, entre tantos, o nosso maravilhoso paraibano, né, da cidade de João Pessoa, né, nasceu na capital, na época não era João Pessoa, na época era Paraíba, a capital, o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, que escreveu A Pedra do Reino, né, escreveu o Alto da Compadecida e um conjunto de obras de forte influência do cordel, daí a linguagem ser uma linguagem mais humorizada, e um escritor que a gente percebe claramente que, além de denúncia social, além de sátira, além de humor, escreveu também muito para o teatro. Esse escritor, ele tem uma forte inspiração também em Gil Vicente, que era um teatrólogo do século XV, lá em Portugal. A gente percebe que o teatro vicentino se faz muito presente no teatro também de Ariano Suassuna. Ou seja, Ariano Suassuna sempre ligado aos aspectos populares, né? Não só na linguagem, mas também no tema, né? Na criticidade, no humor, na comédia, né? Então, esses são os escritores
desta fase mais relevante, mas existem outros também, tá certo? Então eu convido você, abre seu livro, explora o livrozinho, tá certo? Se não tem esse livro, explora outro qualquer, mas é importante demais que você estude a terceira fase do modernismo brasileiro. E depois, em outra aula, eu vou falar particularmente de cada escritor desse, me aprofundar nesse estudo, porque é necessário juntinho com você, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua atenção e convidando você para a nossa próxima aula, tá bom? Porque toda vez que a gente se encontra é bom demais, tá? Tchau, fica com Deus, até a próxima aula, obrigado.